Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para comentar um outro vídeo que me enviaram no Discord agora à tarde, de uma imagem chocante e assustadora da polícia alemã entrando à força na casa do Dr. Andreas Noack. Bom, nós sabemos que a narrativa do lockdown vem se intensificando na Europa por algum tempo, e na Alemanha especificamente, o parlamento estava discutindo uma alteração na lei chamada German Infection Law, ou Lei Alemã contra a Infecção, numa tradução rápida. Eu levantei uma breve pesquisa, então eu recomendo que vocês se aprofundem no assunto, mas aparentemente essas alterações consistem em uma série de novas restrições, assim como a prescrição justpositivada de novos poderes à polícia e ao sistema judiciário do país. Essa é uma estratégia muito comum que todo Estado usa. Eles criminalizam algo antes protegido pela sua própria lei, inclusive usando-se de um argumento circular, diga-se de passagem, baseando num relativismo puro que não condiz com a verdade ou lógica, e aquele que ontem era um inocente, num passe de mágica passa a ser um inimigo declarado do regime ditador. A China faz algo parecido com os praticantes de Falun Gong para alimentar o mercado negro de transplantes que existe no país. Eu comento sobre isso inclusive no meu primeiro documentário, link na descrição. E o Brasil já tentou algo parecido que já comentei algumas vezes aqui com as próprias medidas de manutenção do lockdown ou da fake news, em que eles definem através de um mecanismo duvidoso o que é certo e errado e, portanto, possuem a liberdade para condenar qualquer um que não se adentra a uma narrativa estabelecida. No vídeo, o Dr. Noack estava em live e se pôde escutar o cão estatal demonstrando a sua verdadeira natureza, carregar a ordem política independentemente de qualquer ponderação. Eu quis fazer esse vídeo para expor esse assunto, pois algumas vezes ao longo desses quase 7, 8 meses que solto um ou outro vídeo refutando o lockdown, umas pessoas expressaram a preocupação de que eu estava podendo exagerar em alguns pontos e que isso não era algo capaz de acontecer em um país com uma boa democracia. Bom, em um primeiro momento eu recomendaria a leitura do livro Democracia, o Deus que Falhou e Anatomia do Estado para entender com mais propriedade o que é o sistema político e, a partir daí, se aprofundar nas referências dadas por essas duas obras. Em um segundo momento, é importante mostrar esses exemplos, pois é compreensível essa dúvida por pessoas que acabam não tendo muito contato com esse tipo de assunto, seja por falta de interesse ou tempo. Quero aproveitar também essa oportunidade para ressaltar a importância de constantemente demonstrar o repúdio e argumentação contra esse tipo de narrativa, de perda de liberdades, ainda com algumas pitadas de ironias e ridicularizações para expor o ditador enrustido sem capacidade intelectual que grande parte da população está se revelando ser. O Dr. Noack não foi o primeiro e nem será o último a receber alguma represália. Ele é apenas mais um na lista interminável de ações ditatoriais e assassinas que todos os estados cometem a todo momento, principalmente em momentos de suposta crise, que podemos até ver o brilho nos olhos dos liberais de emoção quando percebem que vão ter a desculpa e poder praticar um pouco do que a sua natureza representa. Não me canso de repetir, se o indivíduo permanecesse calado ou demonstrasse menos repúdio às medidas restritivas, não tenham dúvida, lockdown e vacinas obrigatórias seriam os últimos de nossos problemas. Eu estarei deixando na descrição ainda 3 matérias interessantes que comentam a alteração na lei e uma que faz uma analogia pertinente entre o relativismo das leis estatais amparado pelo justpositivismo imperativo, que é errado por definição, e a prosperidade de medidas e regimes ditatoriais, tanto dentro do nosso cenário atual quanto na época da ascensão das doutrinas fascistas. Não se enganem, o Estado não é uma autoridade real e as medidas da quarentena forçada de pessoas saudáveis não possuem qualquer embasamento na ciência. Não deixem os projetos de ditadores vencerem essa guerra cultural. E cuidado para não se perderem em uma falsa sensação de segurança e pensar que a intenção de controle total pela ordem política não está presente e amparada por um culto de idólatras. Bom, e por fim, se possível, ajudem dando like, compartilhando o canal e comentando sua opinião abaixo. Obrigado e fiquem bem, pessoal.